Então vamos lá. Vou passar a palavra agora ao Deus. Muito boa noite. Vamos melhorar isso. Vou tentar de novo. Muito boa noite. Que nos abençoe e inspire Jesus. Eu gostaria de iniciarmos essa nossa conversa vivendo uma experiência que todos juntos aqui iremos produzi-la, uma vivência a partir de uma visualização que se chama visualização criativa. Alguém já ouviu falar? Já. Ótimo. No que consiste a visualização criativa? Sabemos que a química do nosso corpo atende à regência mental e espiritual. A prova disso é que, se nos imaginarmos chupando um tamarindo, se nos esforçarmos, perceberemos o amargo ou um limão, ao mesmo modo que, se visualizarmos mentalmente uma torta, um doce, iremos salivar e até desejar comer esse bolo ou essa torta. Sabemos também que, através da visualização mental, poderemos viver experiências do campo espiritual, nos permitindo adentrarmos ao nosso mundo íntimo, e a prova disso, a meditação, que nos faz entrar num patamar alterado de consciência, aonde poderemos viver algumas experiências. E eu trago para início dessa nossa conversa, desse nosso trabalho de hoje, o convite a todos a fazermos juntos uma visualização criativa. Por favor, fechem os olhos. Respiremos como se estivéssemos cheirando uma flor. E expiremos. Iremos inspirar pelo nariz. Iremos expirar pela boca, como se estivéssemos apagando uma vela. Façamos uma, façamos duas, façamos três. Nos imaginemos ao lado do amigo Jesus. Não busquemos uma forma. Cada um irá permitir, a partir do seu sentimento, da sua interpretação, a figura do amigo Jesus. Nos imaginemos caminhando ao seu lado, a sua voz nos convida a acalmar,
o seu olhar penetra-nos e na presença do Divino Amigo assumimos o compromisso de nos entregarmos integralmente à sua mensagem de renovação. Inspiremos, expiremos e vamos abrindo os olhos sem pressa. Busquemos permanecermos nas vibrações que juntos construímos. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, obra que é a obra basilar da doutrina espírita, Kardec indaga os espíritos qual seria o modelo que Deus ofereceu à humanidade. E quando falamos em modelo, entendemos que modelar é dar uma forma. Dar uma forma. Se eu pego uma massa e modelo um boneco, dê a forma de um boneco. E ele, ao fazer essa pergunta, eu chamo a todos a prestar bastante atenção à pergunta, porque a pergunta ensina muito, assim como a resposta. Kardec pergunta qual o modelo oferecido à humanidade de perfeição. Qual o ser mais perfeito que serviria para nos auxiliar nessa busca que todos fazemos? Muitos ainda estão engateando, ainda não despertaram, mas irão despertar, porque é uma necessidade evoluir, é uma lei aonde não escaparemos, ninguém vai escapar, é o único determinismo que existe: evoluir, progredir. E os Espíritos dão a resposta mais curta desta extraordinária obra, o Livro dos Espíritos. Jesus, 5 letras. É a resposta mais curta dada. Jesus. E como eu tinha dito, Kardec perguntou qual o modelo oferecido. E isso tem uma importância muito grande, porque nem tudo que é oferecido é aceito. Deus nos ofereceu o modelo de perfeição. No entanto, muitos não aceitaram naquela época, e ainda hoje muitos não aceitaram. E compreendemos que esse processo de aceitação não se dará pela força, não se dará pela violência. Jesus foi um conquistador jamais visto na história da humanidade, porque a conquista feita por Jesus foi a conquista produzida através do amor, desse sentimento que ainda estamos buscando a compreensão, ainda temos uma dificuldade muito grande de entendimento do que seja o amor. E isso percebemos que
se dá porque ficamos na teoria, ficamos na informação e não buscamos a vivência. Existe numa mensagem de Humberto de Campos, que eu gosto muito, irmão X, uma exemplificação que demonstra isso com muita clareza, que foi quando Pedro, meio a uma multidão, Pedro interroga Jesus: Senhor, o que é o amor? Aquele homem, assim como tantos outros, de antes e de agora, não entendia, embora ele tivesse visto atos demonstrados por Jesus de profundo amor, mas ele não entendia. Ele não tinha isso de forma didática, organizada na sua cabeça. E Jesus, que estava a atender as pessoas, continua atendendo. E no primeiro momento ele se sente como quem não tivesse nenhuma atenção de Jesus. Até que ele percebe uma movimentação de uma mulher que estava com uma criança de aproximadamente 8 anos de idade, e essa criança, ela é levada pela multidão. Nós imaginemos o desespero, a agonia daquela mulher, vendo a sua criança sendo levada, e ela não tinha força física para vencer a multidão e recuperar aquela criança. Pedro, vendo aquela situação, Pedro se lança em socorro daquela mulher e daquela criança. Ele era um homem forte, era um pescador, era um trabalhador braçal, e ele sai vencendo a multidão, cortando a multidão, recupera aquela criança e devolve para a mãe. E quando ele se vira para procurar Jesus, Jesus estava à sua frente. Jesus então lhe diz: compreendestes, Pedro, o que é o amor? Uma coisa é o amor dito, outra é o amor vivido. E é o viver esse amor que Jesus está esperando de todos nós. E foi o que ele veio nos trazer, nos ensinar. Por isso, quando Allan Kardec obtém a resposta que Jesus é o nosso modelo, que Jesus é o nosso guia, compreendemos que modelo a ser seguido, modelo a ser vivido, e guia é aquele que mostra o caminho, que conhece o caminho. Com isso, identificamos alguns aspectos que eu organizei para nós conversarmos nesta maravilhosa noite de hoje, aonde encontraremos já a princípio a razão do tema, já a explicação do tema. Nunca ninguém tão grande se fez tão pequeno para tornar grande, os pequenos, Jesus, em toda a sua grandeza, Jesus veio ao nosso plano físico em condições normais, como qualquer uma outra pessoa. É interessante, ainda nesse entendimento de modelo, entendermos o aspecto humanidade. Jesus esteve conosco aqui, vivendo as experiências das mais diversas que todos nós experienciamos. Passou, nasceu, teve uma infância, enfrentou
as dificuldades comuns à idade, comuns aos problemas sociais, porque ele esteve presente na sociedade da sua época, vivendo a partir dos costumes, vivendo no mundo bem verdade, mas sem ser absorvido por tudo que nos aproxima a uma realidade de sofrimento, nos aproxima a uma realidade de ignorância, mas esteve inserido na sociedade. E nesse viver em sociedade, nessa experiência maravilhosa que é viver em sociedade, Jesus trouxe as lições maravilhosas que possibilitaram o surgimento de pessoas que poderíamos afirmar que naquela época valiam menos do que um animal de carga. Exemplo, a mulher tão discriminada naquela época. Se a gente parar para ler cuidadosamente a Bíblia, verificaremos isso. Os escravos, esses encontravam na mensagem de Jesus uma mensagem de surgimento, uma mensagem na qual eles se sentiam valorizados, se sentiam amados. E nós imaginemos, numa época tão difícil, numa época onde pessoas eram submetidas a condições absurdas, vindas do desamor. E Jesus, acima de tudo, é esse modelo. Porque modelo de humanidade. Por que falar de Jesus? Modelo de espiritualidade. Modelo de mundos felizes, se é que possamos imaginar dessa forma. É criar um distanciamento muito grande. E não foi isso que ele quis. Ele veio ser modelo a princípio de humanidade, nos ensinar humanidade. Humanidade. Tentaram, a maneira que idealizaram de sufocar o pensamento crístico, a princípio, foi colocá-lo num pedestal, colocá-lo muito distante das pessoas. E ao colocar Jesus num pedestal, muito longe das pessoas, só servia para ser observado e não para ser imitado. Porque aquela coisa, não, Jesus é Deus. Foi uma armadilha muito bem colocada a princípio para causar esse afastamento, esse distanciamento. E uma das missões que o Espiritismo nos traz é o cristianismo redivivo, trazer de volta essa aproximação, essa relação com o divino, com Cristo, mas sem nos distanciarmos da questão da humanidade. Então ele vem para trazer para a gente, né, o que é ser de fato humano, o que é a humanidade. E aí nós destacamos aqui: lembre-se que Jesus Cristo, um ser humano igual a você, ele estava no corpo de carne, ele sentia dor. Quando ele foi ferido, ele sangrou, doeu nele
ver a pequenez moral daquelas pessoas, os chamados pigmeus morais, que lá estavam a acusá-lo, colocando para algumas pessoas como se ele estivesse ali a ferir a lei divina. Mas o que Jesus estava ali é colocando acima das questões colocadas pelos homens, as questões morais trazidas por aqueles que vieram antes dele. Então nós encontramos, ainda outra observação interessante: passou pelos mais dramáticos sofrimentos, os superou com a mesma alta dignidade. A mãe, a princípio, não entendeu a sua missão, embora analisemos que lhe foi revelada, que a missão de Jesus. Mas, a princípio, ela não compreendeu, ela teve dificuldades. Os irmãos não acreditavam nele. Jesus teve vários irmãos, muitos irmãos. Foram até buscá-lo, alegando que ele havia perdido o juízo. Imaginemos o que foi isso. No entanto, passou por todas essas dificuldades, mas, repito, manteve a mais alta dignidade. Soube se desvencilhar das questões que colocavam, tentando ridicularizá-lo, tentando apagar a nobreza da mensagem que ele trazia. Mas Jesus dedicou todo o seu tempo e esforço para desenvolver as pessoas ao seu redor. Passou por todas as dificuldades que nós acabamos de falar. E na convivência com as pessoas, ele buscava desenvolver as qualidades inerentes ao Espírito. Ele fazia florescer todas as virtudes que trazemos no âmago do nosso ser, porque em essência somos todos de Deus. E Jesus, que é esse olhar, ele identificou o potencial de cada indivíduo, os incentivou a crescer e se tornar melhor do que podiam ser. Ele os capacitou a liderar, ensinou-lhes princípios e valores, e os desafios a irem além de suas limitações. Desafiou a irem além das suas limitações. E aí nós analisemos que ele formou o seu colegiado, como eu já disse, de homens simples, a sua grande maioria trabalhadores braçais. Não buscou os doutores e transformou esses homens, que muitos eram pescadores, a maioria, ele transformou em pescadores de alma. Levou essas pessoas, um processo que nós analisarmos. O colegiado existiu em vários momentos grandes inquietudes. Pedro vivia em oscilações, em gangorras emocionais constantes. No entanto, Jesus soube trabalhar essas almas e elas produziam maravilhas. Maravilhas. E quantos de nós desistimos daqueles que nos dão um pouco mais de trabalho? Quantos de nós? E se nos esforçássemos mais um pouco, verificaríamos as mudanças possíveis. Mas desistimos com muita facilidade. Com muita facilidade. Transformou homens rudes em pescadores de almas, ampara Maria Madalena, conversa com Nicodemos,
hospeda-se na casa de Zaqueu, propiciando-lhe a transformação sem qualquer acusação nem violência. E já vamos comentar cada item desse. Jesus converteu Saulo, que mais tarde se tornou o apóstolo Paulo. Olha, Maria Madalena, desacreditada, tida por todos como uma mulher de uma vida, e Jesus resgata a sua dignidade naquele momento belíssimo, aonde ela é levada à presença dele, e depois desse momento, na casa de Simão Pedro, quando Jesus vai elucidar para ela as questões do Espírito e dizer a ela que ela deveria ser mãe dos filhos de outras mães. E ela vai dedicar-se no Vale dos Leprosos àqueles homens e mulheres e crianças que eram esquecidos na sociedade. Para se ter uma ideia, era dito que aqueles homens eram apagados do livro da vida. Imaginemos o horror, além do horror físico que aquelas pessoas viviam, sofriam a tortura psicológica. E ela vai se dedicar a essas pessoas. E no dia que ela descobre que ela também havia contraído lepra, ela se joga de joelhos, agradecendo a Jesus e dizendo: lembraste de mim, Senhor. Aí identificaremos a conversa com Nicodemos, que hoje falamos como referencial do ensinamento da reencarnação, o nascer de novo. E Jesus, diante daquele homem orgulhoso, Jesus fala para ele sobre a reencarnação. Então Jesus toca no coração daquele homem. Jesus vai para a casa de Zaqueu, hospeda-se na casa de Zaqueu, aquele homem que ele também não era aceito pela sociedade, ninguém gosta de pagar impostos, imagine, né? Ele era um cobrador dos romanos, e as pessoas não gostavam dele, falavam mal dele. E é esse homem que recebe na casa dele Jesus. E lá Jesus, olha que observação interessante. Jesus não faz nenhuma acusação, nem usa de nenhuma violência com aquele homem. E após aquele momento inesquecível que teve aquele homem na presença de Jesus, ele se transforma ao ponto de dizer que ele iria restituir em dobro aquilo que ele haveria ter tirado de alguém, causado prejuízo a alguém. Então aquele homem se modifica, e eu não sei se vocês sabem, mas alguns autores espirituais afirmam que Zaqueu foi uma das encarnações do Dr. Bezerra de Menezes. Depois ele nasce como Dr. Bezerra de Menezes. Então nós imaginemos o processo que desencadeou aquela conversa, aquele encontro com Jesus, e continua desencadeando na vida de todos nós esse encontro com Jesus. É o que diz a Bélia Rodrigues, né? Em algum momento Jesus nascerá na nossa vida, e nascerá na manjedoura dos nossos corações. A partir daí, não conseguiremos mais ser a mesma pessoa, a mesma criatura. Não haverá como, não tem volta. Foi o que se deu na vida de Saulo. Depois daquele encontro com Jesus na estrada de Damasco, aquele homem não teria como mais ser a pessoa que é. E ele, de perseguidor, se torna seguidor fiel, que vai encerrar a sua carreira entregando a vida por amor a Jesus. Imagine que ele antes tinha como meta de vida acabar, sufocar o movimento cristão. E ele se torna o maior divulgador
do pensamento cristão. E como eu já disse, encerra sua carreira entregando a sua vida física por amor a Jesus. Como está lá no livro Paulo e Estevão, não é? Quando ele vai ser decapitado, que foi a frase sempre que eu usei durante todo o momento que eu estive hospitalizado: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. São as palavras de Paulo. Isso é porque ele pensou que ele pensou. Mas não passei no teste de qualidade, não. Nem eu, nem sempre. Jesus foi um líder completo, diferentemente de todos os outros líderes humanos. Caráter singular, perfeição nas suas ações e palavras. O grande feito que podemos aqui, de tantos, né, que podemos destacar, foi a prática, a teoria associada à prática. Jesus falava e fazia. Ele não falava para os outros fazerem e não faziam. Tudo o que ele ensinava, ele fazia. Isso foi algo que podemos afirmar que deu uma força muito grande à sua doutrina, porque não haveria como ninguém negar que, junto com a grande elevação moral que a doutrina trazia de Jesus, encontraríamos ali a vivência daqueles ensinamentos. Jesus praticando tudo aquilo que ele ensinava, mostrando que não é o faça o que eu faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Aí não presta, não funciona. Mas faça o que eu digo porque eu faço. Foi um líder audacioso e nobre, que rompeu barreiras, soube dar valor às pequenas coisas da vida e amou os seus seguidores até o fim. E não temos como negar isso, porque, como ele próprio havia dito aos seus discípulos, não há prova de amor maior do que dar a vida pelos seus amigos. Não há prova de amor maior que essa. E ele deu essa prova de amor. Deu essa prova de amor. Ele ensinou com bastante humildade, porque, como bem sabemos, ele dizia que ele não veio para ser servido, mas veio para servir. Quem não gostaria de seguir um líder como esse? Eu não vim para ser servido, mas vim para servir. Ele via as pessoas como sua maior realização, e este foi um dos principais ensinamentos que ele nos deixou. Então ele tinha um amor incondicional, aonde o pecador encontrava na sua presença o respeito, e encontramos uma exemplificação muito maravilhosa que nos traz alguns autores espirituais, que até com aquele que iria traí-lo, ele teve um respeito tão grande, jamais visto na história, porque ele irá testemunhar que aquele homem iria entregá-lo. No entanto, ele não permite lançar nenhuma palavra ofensiva, ele não levanta a ira dos irmãos, do restante do colegiado contra aquele homem. Então imaginemos, né, que exemplificação de amor, de respeito, até com aquele que queria prejudicar. Então foi de fato um testemunho, acima de tudo, acima da curva, né?
combatia qualquer forma de pensamentos e atitudes mesquinhas entre seus discípulos. Quando brigavam entre si, tentando obter qualquer posição de destaque, ele chamava a razão, dizendo que aquele que quisesse ser maior dentre eles, teria que ser o servidor de todos, teria que se fazer o menor de todos para ser o maior. Recomendava que quando fossem alguma festa, hoje traduziríamos qualquer reunião social, que não buscassem os primeiros assentos, que aguardassem serem convidados, para não passarem a vergonha, né, de sentarem nos primeiros assentos e serem convidados a sair, a ceder lugar a outro, né? Então a gente percebe que ele passava uma mensagem de humildade, e ele vem testemunhar isso quando na chamada Santa Ceia, quando ele vai se vestir como um escravo mais desqualificado de um senhor, né? Aquele escravo que era punido com a responsabilidade de lavar os pés das pessoas que visitavam a casa do seu senhor. Era o escravo mais, digamos, mais releve de uma casa. E é justamente assim que ele vai se manifestar, vai se apresentar. Quando ele tira a túnica e cobre apenas o que naquela época era legal, esse escravo ele não vestia a roupa, só cobria as partes, né? Escondia a sua sexualidade. Só lhe era permitido isso. E aí é isso que ele vai fazer. Vai se vestir dessa forma. E vai lavar os pés, né? Vai lavar os pés dos discípulos, ao ponto que Pedro ficou indignado com aquilo. Senhor, eu não vou permitir que o Senhor lave meus pés. Bom, se você não vai permitir que eu lave seus pés, então nada tem a ver contigo. Aí Pedro não, também lave o corpo dele. Ele chama aqueles que dispõem a trabalhar em sua obra a serem motivadores com boa vontade e compromisso. Olha que coisa, né? E é isso que nós temos: boa vontade e compromisso. Boa vontade e compromisso, né? A boa vontade nos leva a sermos motivados. Aí sempre quando eu começo as nossas conversas, né, eu sempre brinco, né, pedindo às pessoas que tenham um bom ânimo, né? Já começa com o nosso boa noite. A gente buscar ter bom ânimo, porque aqui viemos para uma reunião onde deveremos estar trabalhando o nosso espiritual, está buscando essa sinergia, essa vibração com o espiritual. Então a gente precisa ter bom ânimo. Aqueles que sabem tudo, mas desconhecem a si próprios, são absolutamente carentes. Então Jesus veio mostrar que precisamos, antes de querer ganhar o mundo, ganharmos a nós mesmos. Sermos senhores de nós mesmos, para nos libertarmos dos vícios, das paixões, do orgulho, que é tão presente, né? É comum a gente encontrar pessoas que se manifestam assim numa rebeldia muito grande. E rebeldia nada mais é do que orgulho. Orgulho. Dizemos assim: não, por que comigo? Por que não comigo? Por que não comigo? Abandonou sua missão. Não abandonou seu trabalho de amor. Os fortes não se envergonham de serem ajudados. Jesus veio nos trazer essa mensagem. Os fortes não se envergonham de serem ajudados. Ocorre muitas vezes de não nos permitirmos receber ajuda, de não pedirmos ajuda, achando que isso é fraqueza. Isso não é fraqueza. Não é fraqueza. É importante percebermos
que nessa vida de relação tem momentos que ajudamos e tem momentos que somos ajudados. Faz parte do nosso processo aqui na Terra. Quantos e quantos não buscam o socorro na própria casa de trabalho, temendo os julgamentos? Quantos e quantos? E precisamos amadurecer para saber que muitos que estão atendendo pela manhã poderão estar buscando atendimento à tarde e continuar. Quando eu fui, logo depois do infarto, quem não conhece essa história, depois em outro momento eu conto. Aí eu fui para. Eu sempre pedi, já sei que vocês já ouviram aqui, às vezes eu chego aqui com aquele semblante de dor, a coluna, que eu tenho algumas hérnias, né? Fui presenteado com algumas hérnias de disco, que já está até fora do circuito, né? Porque o ideal agora é disquete, pendrive. Pendrive de coluna. E aí eu fui para me falar, aí você não faz, então vai fazer cirurgia espiritual. Pô, vou fazer, eu fui. Aí interessante, né? Tinha passado pelo infarto, mas eu não fui pelo infarto, eu fui para tratar a coluna. Aí você já percebe que a coluna me castiga mais do que o infarto, né? Aí eu fui, aí eu passei pelo atendimento, né? Consulta, que é o procedimento da casa. Aí o irmão que me atendeu, aí disse, olha, vou passar você aqui para o atendimento, tá bom. Aí quando eu ia me levantando, né? Aí ele me puxou assim eu ia me levantando, ele me pegou pela mão e me puxou de volta para a cadeira. Aí ele segurou na mão e falou assim, vai trabalhar, vai pregar o evangelho. Aí ele soltou, falei, tá. Então assim, é isso. Não é buscar ajuda e parar de trabalhar, não. Vai trabalhar com a coluna doendo, com o coração lá na base da medicação, mas vai trabalhar. Porque é preciso que a gente entenda que no mundo teremos aflições, teremos lutas atrasadas. Mas o mais importante é que com essas lutas, essas dificuldades, precisamos testemunhar a nossa fé, a nossa confiança em Deus, é determinarmos que os dias difíceis estão aí para nós amadurecermos, para nos fortalecermos. O corpo, é o que Joana fala, né, que eu acho muito bonito, ela diz assim, que mesmo com os joelhos desconjuntados, continuamos trabalhando. Continuamos, né? Quem não conhece aquela história de Divaldo, que Divaldo ficou sabendo que ele tinha um problema cardíaco, e o médico falou a ele, olha, se você ficar na cama, sem fazer muito esforço, 30 dias de vida. Se você fizer algum movimento, não vai chegar nem a 30 dias. Divaldo aí caiu nessa. Aí Joana, que não é brincadeira, né? Aí Joana disse, Divaldo, o que tem? Ele falou, não, Joana, você não está sabendo não? Eu estou com um problema no coração. E o médico disse, se eu ficar quietinho aqui, eu posso viver 30 dias. Se eu não seguir essa orientação, eu vou muito antes. Aí Joana disse, levanta e vamos trabalhar. Eu prefiro que você fique menos do que 30 dias aqui na terra trabalhando do que 30 dias em cima da terra. E volta está aí com 96 anos. Ele chega a dizer, né, que o cardiologista desencarnou e ele foi no enterro do velório do cardiologista, do seu médico, e disse ele que fez uma prece lindíssima. Né? Então é isso, essas questões que a gente precisa estar pensando, né? Outra coisa que Jesus vem nos testemunhar. Eu já vou terminar, viu, gente? A gente já dormindo aí, viu? Nenhuma personalidade é impenetrável. Nenhuma personalidade é impenetrável. Imaginemos se Jesus enxergasse naqueles homens que se tornaram seus discípulos, seus primeiros discípulos.
pessoas que ele não alcançaria através da sua mensagem. Se ele entendesse que Paulo era um caso perdido, o cristianismo não teria percorrido o mundo. Então nós percebemos que não há personalidade impenetrável. Não há. Por mais que a gente encontre pessoas que são difíceis, com dedicação, com amor, a gente consegue levar uma mensagem para que aquela pessoa possa promover as mudanças que ela precisa. Eu me lembro que há muitos anos atrás eu participei de um projeto social onde buscávamos fazer a inclusão social de jovens através de cursos profissionalizantes. E lá eu tive a oportunidade de conhecer um jovem. E interessante que logo no primeiro dia de aula a coordenação me chamou e falou: olha, cuidado com esse rapaz aí. Esse rapaz aí está aí para fazer número, mas é um caso perdido. Já teve várias passagens pela polícia, cometeu vários furtos. Aí tá certo. Bom, foram 60 dias de trabalho. E o que aconteceu foi que eu fui percebendo ao longo do processo as mudanças que estavam acontecendo. Porque ele começou a mudar, né, o seu modo de vestir, ele começou a ter um comportamento que se destacava, porque ele se interessava pelos conteúdos que eram levados. E interessante que foi a melhor turma que eu tive a nível de disciplina, porque ele era muito temido pelos demais e ele não deixava que ninguém atrapalhasse a aula. O pessoal tinha um respeito, temor na realidade, não era respeito, um temor muito grande por ele, e aí, não, para baixo, não tem bagunça aqui, o pessoal respeitava. E o que aconteceu foi que 60 dias depois, ele foi um dos alunos que terminou com louvor o curso. E na festa, que sempre se fazia uma festa, né? Para a entrega dos certificados, ele me entregou um papel, que era uma carta, ele me entregou uma carta, uma folha de caderno. E aí ele fez assim: professor, não leia aqui não, leia em casa. Mas aí ele falou um negócio que me tocou profundamente. Ele disse assim: professor, o senhor mudou minha vida. Bom, aí eu não ia ficar com isso, né? Era muita responsabilidade. Aí eu respondi para ele: não, você mudou sua vida. Se eu pude ser um referencial para você repensar a própria vida, eu fico muito feliz. Mas o mérito é todo seu. Você mudou a sua vida. Mas aí eu levei aquela carta comigo. Quando eu cheguei em casa, aí lógico, né? Estava morrendo de curiosidade. Porque aí, se eu desencarno, você ler aquele bilhete, ia dar problema. Aí eu abri para ler. E aí ele me contava a história de vida dele, uma história difícil. Difícil, né? Começando pela... ele foi criado só pela mãe, passou por muitas dificuldades, e aí ele viu como saída o crime, né? Mas quando surgiu na vida dele uma oportunidade, ele agarrou. Então nós imaginemos que não há, de fato, nenhuma personalidade impenetrável. Tudo é possível. Tudo é possível com amor. Eu, por formação, eu sou educador e eu sempre trato meus alunos de uma maneira que não é criação minha, mas sim de Pestalozzi, que é a educação do amor. Então eu sempre trato de meu filho, minha filha, aí o pessoal: não é seu filho, não é aquela história da naturalidade, né? Eu continuo chamando assim, né? Sempre chamando para conversar no final das aulas. Então assim, eu acredito nisso. Não há personalidade impenetrável. Se a gente está tendo a oportunidade de conviver com alguém que exija um pouco mais da nossa paciência, da nossa perseverança, entenda que se aquela pessoa foi colocada na sua vida
É porque você tem o poder, tem a possibilidade, tem os recursos de você atuar na vida daquela pessoa, positivamente. É muito fácil atuar negativamente na vida de alguém que quer desistir dela. Mas perseverar, isso dá trabalho, exige um pouco mais da gente, mas é o que nós precisamos. Eu conheço um caso de uma senhora que ela me contou isso. Ela adotou uma criança, ela não podia ter filhos, ela adotou uma criança. E essa criança deu um trabalho enorme para ela. Ela me contou que ele dava muito trabalho na escola e tal. E aconteceu que um dia ela chegou em casa e a casa estava praticamente destruída. E aí quando ela viu aquela situação toda, logicamente, né, ela ficou abaladíssima. Né? Aí ela me contou, ela falou, Hilton, ele no mínimo esperava que eu fosse dar uma surra nele, que eu fosse... Mas aí eu peguei, sentei ali diante daquele destroço que estava lá, tudo bagunçado. Chamei ele, sentei, falei, meu filho, o que é que você precisa que eu faça para você entender que eu te amo? Para você entender que eu não vou desistir de você. Não adianta, eu não vou desistir de você. E ela me disse que, a partir daquela conversa que ela teve com ele, aquilo não se repetiu mais. As queixas diminuíram. Não 100%, porque aí exige demais, né? Da hora para a outra 100%, aí nem eu acreditaria na história dela. Mas assim, mudou, a mudança existiu. Mas justamente por quê? Porque ela não desistiu. E é isso que Jesus veio mostrar. Aquelas pessoas que deram muito trabalho para ele não desistiu delas. Não desistiu. Ao ponto que essas pessoas renovaram a própria vida, se alimentando desse amor. E é isso que Jesus vem nos trazer, esse alimento. O Espiritismo vem nos falar de Jesus, porque o Espiritismo e o Cristianismo é a mesma coisa, não são coisas distintas, é a mesma coisa. Por isso a mensagem espírita nos fala ao coração, para que possamos nos alimentar desse sentimento nobre, no entendimento do que seja de fato humanidade, sermos humanos. E, como eu já disse, busquemos não ter Jesus num pedestal, numa imagem fixada numa porta, mas ter Jesus no nosso coração. Buscar entender a sua mensagem e, acima de tudo, viver a partir do entendimento dessa mensagem. Olha, eu posso não estar vivendo de fato na intensidade de Valdo, na intensidade de Chico Xavier, mas viva na intensidade do seu entendimento. E aí esse Cristo interno, ele vai crescendo, ele vai ampliando, porque aí a gente vai entendendo, e cada vez que a gente entende melhor a sua mensagem, mais vamos nos transformando para melhor, mais vamos nos aproximando dessa mensagem. Toda a grande jornada começa do primeiro passo. Estejamos atentos a isso. Então é essa a mensagem que nós pensamos para esse nosso encontro de hoje, e eu espero em Deus que essa mensagem ela tenha chegado ao coração de vocês e que a gente possa sair daqui, no mínimo, com a vontade enorme de sermos pessoas melhores, pessoas mais crísticas, e viver em conformidade com esse planejamento que nos trouxe Jesus, de edificarmos aqui na terra esse reino de amor e paz. Que Jesus nos abençoe.